Pessoal, essa aula que vai ser apresentada para vocês é uma aula de unidade de medidas, né? Para que vocês tenham o entendimento das unidades de watts, que é watts, né, conhecido, joule e watts hora e também ampere e volt. Entender fisicamente o que representa essas unidades. Então, prestem bastante atenção na sequência. Pessoal, então vamos aqui a mais uma aula no nosso canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre unidades de medida, que nós usamos muito na área elétrica. A primeira unidade de medida, nós vamos comentar um pouquinho, é o watts ou watts, né? Então, popularmente, a gente fala watts, né? Ou watts, que é o nome correto. O joule e o watts, hora. A diferença entre essas três unidades. É muito importante a gente entender uma unidade, o que ela representa, né? Porque a gente pode dizer assim, eu tenho uma potência de 100 watts ou 100 watts, né? Eu quero converter para joule, ou quero converter para watts hora ou watts hora, né? Então, primeiramente, a unidade de watts ou watt é a unidade de medida de potência. Então, veja, o watts ou watts é uma unidade de potência do sistema internacional. E aí a gente tem que saber que um watt equivale a um joule por segundo. Então, isso é muito importante. Então, se eu digo que eu tenho uma potência de 100 watts, representa 100 joules por segundo. Ok? Então, é muito importante. A unidade de potência, né, ativa no Sistema Internacional de Unidades é o watts ou watts. Um watt ou um watts, ele tem 1 joule por segundo. Então, se eu tenho uma potência de 100 watts, representa 100 joules por segundo. Agora, entendido isso, o que representa a potência em watts, agora vamos entender a unidade de joule. O que é o joule? O joule corresponde à quantidade de energia correspondente à aplicação de uma força de 1 newton durante um percurso de 1 metro. Né? Então, o joule é o trabalho, né, realizado, força vezes distância. Então, um joule representa uma força de 1 newton aplicado a um determinado elétron, por exemplo, né, durante um percurso, na verdade, do elétron não. O joule é uma força de 1 newton durante um percurso de 1 metro. Então, o joule ele é medido em quilogramas metro quadrado dividido por segundo ao quadrado. Bom, se eu tenho 100 watts, eu tenho 100 joules por segundo. Agora vamos à medida de watt-hora. Watt-hora ou watts-hora. Não é watt dividido por hora, é watt-hora. Ele é o quê? Ele é a quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga de 1 watts por um período de 1 hora. Aqui é importante a gente observar que o watt-hora é a unidade de energia que nós utilizamos nos medidores de energia, nos relógios, né, que as concessionárias fazem aferição de energia. Então, watts-hora ou watt-hora representa a quantidade de energia utilizada para alimentar uma carga de 1 watts durante um período de 1 hora. Bom, o joule é a energia, né? O joule é a energia consumida. Se eu quero transformar watt-hora
para joule, ou para joule, perdão, como é que a gente faz? Se vocês observarem aqui, watt-hora, o watt é o quê? Um watt é joule por segundo, nós vimos aqui, vezes hora. Uma hora tem quantos segundos? Uma hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos, então 3.600. Então, 1 watt-hora tem 3.600 joules, ou 3,6 kJ. Então, se você quiser fazer uma conversão, eu tenho uma potência de 10 watt-hora, eu quero converter para a energia medida em joule. Então, o que você vai fazer? Se eu tenho 10 watt-hora, eu vou multiplicar 10 watt-hora por 3.600. Então, eu vou ter 36 kJ, ou 36.000 joule. É só fazer a associação aqui, tá? 1 kWh, o watts é joule por segundo, vezes hora. Como aqui tem segundo, eu vou transformar para segundo, 3.600. Segundos aqui, fica 3.600 joule. Então, 1 watt-hora tem 3.600 joule. Se eu tiver 10, vai ser 10 vezes 3.600. Então, essas relações são muito importantes, que às vezes você quer verificar o quanto de energia corresponde, em joule, né, corresponde um consumo de energia elétrica. Bom, outra unidade muito conhecida, que é a corrente elétrica, né, que é medida em ampere, né? A corrente é a quantidade de cargas elétricas em movimento por segundo. Então, a unidade de corrente elétrica é coulombs por segundo, né? Então, a corrente elétrica representa o quê? Representa o movimento ordenado dos elétrons por unidade de tempo. E no sistema internacional, a corrente é medida em amperes, que representa, 1 ampere representa 1 coulomb por segundo. Outra unidade que a gente fala muito é 220 volts, 300 volts, 380 volts. O volt, né, assim conhecido, é o potencial de transmissão de energia entre dois pontos. Só que é o potencial de energia entre dois pontos medida em joules por carga elétrica em coulombs, entre dois pontos distribuídos no espaço. Então, 1 volt representa o quê? 1 volt representa 1 joule por coulomb, né? É o que está sendo dito aqui. Então, se eu tenho 220 volts de tensão, eu tenho uma tensão de 220 volts, que é um potencial, né? E se eu tenho uma tensão de 220 volts numa carga de 1 coulomb, né, eu vou ter quantos joule? Quantos joule? Aí é só fazer a continha. 1 volt equivale a 1 joule por coulomb. Então, pessoal, é muito importante o entendimento dessas unidades, né, porque às vezes existe a necessidade de conversão de watt-hora para joule, né? Eu quero ter uma interpretação de corrente, que é coulombs por segundo, tá bom? Então, fiquem sempre ligados no canal da Universidade da